Curta o seu sonho, viva a sua paixão. Bem, amigo ligado na Áfia TV, com muita satisfação, nós iniciamos aqui o programa Resenha Áfia para comentar a primeira rodada, domingo 20 de outubro de 2019, até que enfim a bola rolou e a Copa Áfia começou. Nós estamos aqui direto do Centro de Lazer e Entretenimento dos jogadores do Real Maiorca, dentro do complexo Ciudad Deportiva, que hoje oferece às seleções de base da Espanha toda a estrutura para os treinamentos, para as competições oficiais. Do meu lado direito, estamos aqui com Edmar Pimba, nosso querido Edmar, Kaiber, José Carlos Kaiber, comentarista titular, Luciano Almeida, árbitro do quadro da FIFA por 9 anos, quem não conhece o Luciano, finais de Sul-Americana, de campeonatos brasileiros, e o Sidney Botelho, a voz de veludo do Brasil, o homem que requer aí, por ordem divina, a voz mais bonita desse planeta. Muito obrigado, Sidney. Obrigado, equipe. Vamos começar enfatizando os 4 jogos da primeira rodada. Tivemos só pedreira aqui, só jogo bom, jogado, disputado. E o primeiro jogo, quem fez foi o Ed, né? Pega o seu microfone aí, Ed. Vamos comentar Madrugada e Santos. Jogo com uma intensidade de garoto. Nós até comentávamos ali que não sabíamos se o ritmo ia acontecer daquela forma até o final. O Madrugada impôs a sua maior experiência e acabou vencendo por 3-0. O que você viu desse jogo, Ed? Um abraço, Rogério, um abraço para todo mundo aqui do Resenha. Eu achei uma vitória muito justa. A equipe do Madrugada fez por merecer esse placar de 3-0. É um time muito bem condicionado fisicamente. O Bagaço, por exemplo, o lateral esquerdo, nos encantou pela forma como apoiou o tempo todo. E você tem um tripé de meio campo muito forte, né? Você tem o César, que corre o jogo todo. Você tem o Éder, que pensa o jogo todo, a bola chega, ele põe a bola onde quer. E olha que ele não estava inspirado hoje, Rogério, nos lançamentos. Mas na bola parada ele foi fundamental. O primeiro gol ele teve que finalizar 2 vezes até marcar o primeiro gol. E numa jogada que foi construída pelo Bagaço. E depois, no segundo, a bola parada, que é a sua especialidade. O jogador Mané também, lateral direito, fez uma boa partida. O Flavinho também. Então é um time muito forte, o Madrugada, que eu acho que vai dar muito trabalho nessa competição. E por parte do Santos, a gente, é claro, esperava um pouco mais. Mas a gente viu bons jogadores, como o Edson, meia esquerda, o tempo todo a bola passava pelos pés dele. O Zé Luiz procurava o jogo todo, reclamava com todos os seus companheiros. E lá na frente o Maurici, que sofreu muita falta, foi até um tema abordado pelo Kaiber, o excesso de faltas em cima do centroavante do Santos, que acabou minando o seu futebol. Mas num contexto, o Rogério, foi muito justa a vitória do Madrugada. Kaiber, José Carlos Kaiber, comentarista titular do Áfia TV. Como é que você viu o jogo, Kaiber? O mesmo jogo aí que viu o Edmar, né? Uma partida realmente muitíssimo disputada, pelo menos no início do primeiro tempo, onde o time do Madrugada praticamente liquidou a partida. Fez 3 gols em 23 minutos e deixou depois para o segundo tempo a administração da partida. Então foi um jogo quase unilateral, mas o Santos tentou de uma forma ou de outra valorizar o resultado, buscando, correndo atrás de algum gol que pudesse lhe permitir uma reação dentro do jogo, mas teve um jogador expulso logo no início do segundo tempo. Isso acabou sendo fatal. Então, um resultado justo de 3-0 de uma equipe que foi muito superior ao seu adversário. Bom, quem apitou esse jogo foi o Luciano. Quando ele fizer a análise, nós vamos chamá-lo para fazer a análise da jornada inteira, da rodada inteira, ele vai falar desse jogo, né, que foi o único jogo que nós tivemos um atleta expulso. O segundo jogo da rodada foi um clássico nipônico, né? Olha quem diga, né? Vieram do Brasil, saíram, a origem japonesa, foram para o Brasil e vieram duelar na Espanha. Um jogo que teve uma virada, o Nippon saiu na frente, o Cooper também é um time com muita tarimba nos eventos da Áfia, acabou virando, o resultado final foi 3-1, e eu vou pedir a opinião do nosso voz de veludo. O que você viu nesse jogo, Cid? Muito bem. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos do Resenha. Bem, o diferencial dessa partida foi justamente a questão da lesão do Valtinho.
jogador que caiu, ficou desacordado por alguns minutos. Depois ele foi acudido pelo departamento médico, que aqui nós temos, que é uma assistência maravilhosa. Mas até então o placar estava de 1-0, gol do Tetsu, e nesse momento o Valtinho, o Tetsu e o Dagoberto dominavam o ataque e a defesa do time do Cooper. Só que com a saída dele, eu acredito que o intervalo do primeiro para o segundo tempo abalou o elenco. E o Zelão soube trabalhar esse psicológico por parte do Cooper, que inverteu a jogada, vendo que o Irra estava pressionando demais. E o Irra acabou marcando um golaço, encobrindo o goleiro da equipe do Nippon. Mas, analisando assim o contexto do jogo em geral, acredito que tanto o Irra quanto o Marquinhos foram a referência da partida por parte do Cooper. Mas o que fez com que o Nippon perdesse, eu acredito que foi mais o psicológico, porque o Zelão aproveitou muito isso para que o Cooper tivesse mais forças para virar a partida. Mas se tivesse mantido o Valtinho, o Tetsu e o Dagoberto até o final, talvez poderia ter um empate, mas não com 2 gols de diferença no placar. Ô, Sidney, você levantou sim uma boa questão, porque a parte psicológica dos atletas após a lesão do Valtinho fez realmente com que o treinador Zelão, com tanta experiência, fizesse com que os grandes atletas que estavam um pouco ofuscados, principalmente, eu digo do Altair também. Daí o Kaiber vai concluir esse comentário dizendo o que ele achou da virada do Cooper sobre o Nippon, no clássico japonês aqui da Copa África Espanha. Bom, em primeiro lugar, o primeiro tempo ele teve uma igualdade de jogo, né? O Nippon até conseguiu ser melhor. Foi uma equipe que saiu vencendo por 1-0. Tinha no Dagoberto a sua principal atividade individual. A expulsão do Valtinho contribuiu para que o time decaísse, contribuiu. Só que o Nippon, mesmo assim, conseguiu, na primeira etapa, manter uma supremacia, não digo total, mas ele era melhor que o time do Cooper na primeira etapa. No segundo tempo, a mudança de estratégia do Cooper fez com que o time avançasse mais. Mas eu credencio a mais os erros defensivos da equipe do Nippon, porque há uma cobrança de falta numa bola perpendicular largada para dentro da área, não vai nenhum jogador no Marquinhos, o Marquinhos faz o gol de cabeça. No segundo gol... Até pareceu que estava impedido, de tão livre que ele estava. Ele ficou tão solto que foi uma falha defensiva daquelas infantil que a gente faz lá nas categorias de base para pedir aos garotos que não cometam aquele tipo de erro que se não pode no futebol, é um erro primário. A segunda fase, o Irra, ele vai cruzar uma bola para dentro da área e faz um gol espírita. Ele disse para não falar isso aqui, mas há controvérsia. Não, foi um gol espírita. Eu não estou dizendo que ele quis e não quis. Há controvérsia. O debate existe por isso. Tem gente, muita gente comentou e disse que ele errou o chute. Ele disse que acertou o chute. Por não podemos até. É o caso do Roberto Carlos. Na Copa, acho que do 2006, ele quis cruzar ou ele quis bater direto também, entendeu? Ronaldinho contra a Alemanha. Ronaldinho contra a Alemanha. Eu acredito que ele foi cruzar, pelo ângulo da bola, só para que eu narrei o gol. A bola subiu, só que ela caiu com uma força, é a física, e entrou dentro nem ele começou a comemorar depois. Então, o que eu citei foi o seguinte, que na entrevista, nós fizemos a entrevista com ele após o jogo, eu falei, Irra, todo mundo quer saber, você tentou cruzar ou marcar o gol? Não, eu vi o goleiro adiantado, eu quis marcar o gol. Não, ele falou para mim também. Falou também? Não, mas então, que vá lá, mas mesmo assim foi um erro no primeiro gol, porque a zaga realmente não subiu com o Marquinhos. No segundo, se ele realmente teve a intenção, houve uma falha do goleiro, porque não foi um cruzamento, não foi uma bola praticamente na vertical, foi uma bola, um balão. Um verdadeiro balão. E o terceiro gol foi o gol matador, né? O gol do Altair, o melhor jogador em campo, né? Do time, joga demais, que liquidou de vez com o time do Nippon, que não teve no segundo tempo a possibilidade sequer de esboçar uma reação maior, porque o Dagoberto, já cansado, impediu qualquer tentativa de recuperação dentro do resultado do jogo. Ele acertou a marcação do Dagoberto. No primeiro tempo, ele estava jogando mais solto, estava conseguindo infiltrar e bater no gol, mas
No segundo tempo, o Zelão fez marcação com cobertura. O Dagoberto matava. Primeiro que ele já não voltou, estava cansado. Quando voltou, a marcação foi implacável, não conseguiu virar nenhuma. Bom, pessoal, vamos ao terceiro jogo, terceiro confronto. Na minha opinião, foi o grande jogo da rodada. Respeitando todos os outros jogos que foram excelentes, eu acho que esse jogo foi um jogo para cardíaco, um jogo emocionante do minuto 1 ao último minuto do jogo. E o Café Carniça, né, desbancou, de Florianópolis, desbancou um dos favoritos ao título, o Palermo de São Paulo, né, do São Paulo Futebol Clube, um time recheado de craques, um time que veio com a pecha de favorito da competição, mas foi surpreendido por uma equipe mais experiente que tomou conta do jogo, principalmente no segundo tempo. Quem fez o jogo foi o Ed, o Kaiber comentou. Eu vou pedir primeiro agora o comentário do Kaiber sobre Café Carniça 2, Palermo 0. Olha, eu torço para que a gente tenha um jogo melhor que esse ainda, Rogério. Mas foi um partidaço de futebol. Começa a partida com o Palermo sendo praticamente o dono do jogo, mas se via e se foi conhecendo aos poucos, com o passar do tempo, que do outro lado tinha qualidade também. A gente até falava muitas vezes em off que a equipe do Café Carniça, mesmo não sendo uma equipe que tivesse praticando um futebol eficiente no início do jogo, mas ele aos poucos ele foi se condicionando dentro do jogo a tal ponto de conseguir equilibrar já no fim da primeira etapa. Já era um jogo onde ele valorizou mais a posse de bola. Na segunda etapa, perdeu aquele gol no final do primeiro tempo que já poderia ter complicado uma jogada 3 tapas. Né? O Palermo pressionou a saída de bola, em 3 passes o Carniça já estava na cara do gol. Serginho Lobo botou a bola pro Cado na cara do gol e ele perdeu o gol. Na segunda etapa, e o Rogério estava junto na cabine, e foi muito claro, era visível já com 1 minuto de jogo a mudança estratégica da equipe do Café Carniça. O time voltou aproveitando mais a posse de bola, já conseguia ter por um período maior, né, a bola presente dentro do campo do adversário, não é aquela troca de passe dentro do seu campo, ele trocava a bola dentro do campo do adversário. E, aos poucos, começou a crescer, e a gente falava isso, inclusive, durante a transmissão. A função do Sérgio Lobo com o Renato Sá, aí um jogador importantíssimo. O jogador, a cabeça pensante, o cérebro do time. Ele não correu muito, ele não se desgastou, ele foi quase até o final do jogo e saiu correndo do campo quando foi substituído, mas mostrou uma capacidade que a gente já conhece, quem acompanhou o Renato Sá lá atrás, de saber organizar um time. E aí tinha do lado dele o Sérgio Lobo, o Marreco, o Marcelo, o zagueiro Márcio lá atrás, tirando tudo. Então, se organizou um time de tal forma que conseguiu chegar à marcação de 2 gols e praticamente ele deu muito poucas possibilidades para que o Palermo, no segundo tempo, tivesse a capacidade de, por exemplo, tentar ainda reagir dentro do jogo. Então, foi uma vitória onde a queda do Tizil, a saída do Tizil ajudou bastante, mas o Tizil estava jogando num flanco, lado direito, ele estava como um ala direito pelo lado, era uma jogada forte? Era, e ele perdeu por ali, perdeu muito o seu poderio ofensivo por parte do Palermo, que teve que mexer em algumas peças também depois disso com a saída dele. Mas o resultado de 2-0, olha, pelo que fez no segundo tempo, o time do Café Carniça foi merecido. Quando eu vi o Palermo nos primeiros minutos, eu pensei comigo, tá aí o campeão. Um meio de campo fortíssimo. Alex, Douglas, que jogou aqui no Mallorca. Douglas Mizuno, é isso aí. Pô, o Boy aberto pela direita. Eu falei, vai ser difícil alguém ganhar do Palermo. Só que do outro lado eu vi um time inteligente, além de determinado. Muita inteligência, poupando, não se desgastando, tendo uma marcação muito forte. Então, olha, é um time que me agradou demais. É aquele típico jogo que derruba a banca de apostas. Porque quem olha, fala assim, o Palermo vai ganhar o jogo. E até com facilidade, tipo 2, 3. Mas o comportamento do Café Carniça, e eu vim no avião conversando com alguns jogadores, né? O Marcelo veio do meu lado, o próprio Sérgio Lobo, que acabei até comentando que derrubou a Inter de Limeira, o time do meu coração. E assim foi. E foi fundamental. O que o Boy era para ter jogado, quem jogou foi o Sérgio Lobo, que chamou a atenção. No momento crucial da partida, foi ele que pôs a bola no chão, e ele não é individualista.
ele tabela, ele vem buscar, ele desarma. Então, olha, o Café Carniça, hoje, para mim, foi a grata surpresa dessa competição. Se eu tiver que apontar um time que me surpreendeu nesse primeiro dia, foi o Café Carniça. Positivamente. Todos nós aqui muito felizes. Não, vamos entrar no terceiro, porque tá um pouco... Fala. E detalhe também, foi um jogo de rivalidade das torcidas, mas uma torcida gostosa. Nós temos que destacar isso porque não é somente os jogadores virem, mas eu acho que vale aqui esse comentário para incentivar as esposas virem no estádio, porque foi um barulho ensurdecedor ali. Coitado do Wagner Hillway. E só comentando sobre o Sérgio Lobo, é a primeira competição dele. Ele saiu muito emocionado na entrevista coletiva, na entrevista exclusiva para nós, e com isso ele viu que há uma unidade. Por isso, até completando a sua frase, eles jogam com amizade, não por interesse apenas de um se destacar. Então, e até citei durante a transmissão que era jogo que, exemplo, como um jogador, na sua individualidade, poderia decidir uma partida tão importante como era essa. E aí tinha o Sérgio Lobo de um lado e de outro lado o Boy, que a gente conhece muito bem. Pois bem, o Café Carniça ele foi mais coletivo para ajudar na segunda etapa o Sérgio Lobo do que propriamente foi o Palermo em função do Boy. O Akaiber, só destacando, deixando o último destaque especial para o Marcelo, que operou o quadril do lado esquerdo, 15 dias depois o quadril do lado direito, e fez o segundo gol. Trabalhou muito, muita fisioterapia, muita dedicação, e eu elegi ele como o craque do jogo, não só pelo brilhante futebol, mas principalmente pela superação em campo. Vamos ao terceiro jogo, ao quarto jogo, né? O jogo que fechou a rodada, onde tivemos um jogo bem equilibrado entre o Cooper e o Minas Tênis Clube de Belo Horizonte. O Minas, delegação animadíssima, que ontem esteve em peso no estádio São Moix, no jogo do Real Madrid com o Real Mallorca. Demos sorte para o Real Mallorca, uma vitória histórica. O Real Mallorca venceu por 1-0 e destronou aí os galácticos, que estavam invictos na La Liga, não tinham perdido nenhum jogo ainda no Campeonato Espanhol. Passando ao Sidney Botelho, que vai contar a história do jogo para a gente. Um jogo muito pegado, Rogério, e também muito estruturado na questão de marcação. E os jogadores conseguiam se identificar. Em relação ao Minas, eu acredito que não teve aquela jogada tão ofensiva para que pudesse chegar ao gol do Cooper. Mas o Cooper teve mais possibilidades, até mesmo o goiano perdeu 3 gols feitos, 2 foram feitos. Até nós brincávamos se ele acertaria na hora que ele marcou o gol, porque ele ficou frente a frente com o goleiro e 2 minutos antes ele tinha acabado de perder um gol cara a cara com o goleiro, e eu falei, agora vai, na hora que ainda bem que ele acertou o gol, porque já merecia. O outro ponto também foi um gol perdido pelo Rodolfo do Cooper, e destaco nessa partida que 4 jogadores do Cooper estiveram diretamente ligados à categoria da manhã, né? Que foi o Altair, que jogou quase um tempo e meio na segunda partida dele. Tivemos também o Yoshitaki, que foi o goleiro titular. Nós tivemos ali o Zelão, que, querendo ou não, comandando um time, jogar dentro de campo, psicológico, volta a falar do psicológico, abala, porque fisicamente você fica cansado, porque ficar de pé o tempo todo e depois você ainda correr mais 80 minutos é complicado. Então, eu acredito que o Cooper está bem mais estruturado. Faltou, acho que, conjunto mais ofensivo para o Minas para chegar ao gol. Essa é a visão que eu tenho, e o Cooper, não vou dizer que é um dos fortes candidatos ao título, porque está muito regular essa categoria. Muito parelho, né? Muito equilibrado. Eu acho que amanhã nós vamos ter mais, vamos conhecer as outras equipes mais a fundo, Kaiber. Mas esse jogo foi um jogo de bastante equilíbrio, apesar da supremacia, como disse o Sidney, nas quantidades, né, de chances de gol desperdiçadas pelo Cooper. Como é que você viu o jogo, a sua análise dessa última partida da rodada? Essa foi uma partida com o jogo mais equilibrado. De todos os 4 de hoje, foi o mais equilibrado. É uma categoria em que já sente um pouco mais o desgaste físico, mas o Minas, ele no primeiro tempo ainda conseguiu fazer um enfrentamento legal
contra o Cooper, só que no segundo tempo o Cooper se ajeitou. Tem jogadores como o Altair, que a gente conhece muito bem, né? Edmar, o Sidney, você também, Rogério, que é uma perna esquerda maravilhosa, joga estilo Éder, não com a saúde do Éder do Madrugada, mas é um jogador que consegue dar um ritmo à sua equipe, junto com o Serginho, o outro meia que jogava do lado dele. Tinha um meio de campo sustentado pelo Zelão, né, o que foi treinador do jogo do Cooper pela manhã. E na zaga, Zé Roberto, um zagueiro que salta na frente, antecipa, sai jogando, quer dizer, dá tranquilidade. Então eu citei aqui um jogador de defesa, citei 2 jogadores no mínimo, 3 no meio de campo, e vou citar o último agora no ataque, que é um perdedor de gol. Claro que é, o Goiano perdeu 3 gols, mas atacante é assim, ele tanto perde até que uma hora ele vai fazer, e ele acabou fazendo. Por isso que eu, como comentarista, sempre que critico goleiro e atacante, o atacante aquele de referência, eu me controlo bem nas palavras que eu vou utilizar para fazer essa avaliação, porque no outro dia ele te desmente. E atacante é assim. O Goiano acabou fazendo o gol, não teve forças o time de Minas para tentar se recuperar dentro do jogo, não conseguiu pouquíssimas situações de gol, e quem poderia ter aumentado o marcador, ainda por cima foi o Cooper. Portanto, uma vitória justa. É isso daí, Kaiber. Agora nós voltamos a comentar os jogos para falar com a arbitragem. Tá? Vamos falar aqui com nada mais, nada menos que um árbitro que ficou 9 anos no quadro da FIFA. Ficar 9 anos no quadro da FIFA não é para qualquer um. É para o Luciano Almeida, né? Um homem que apitou final de Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Respeitado por todos e querido aqui no Mundo AF. Luciano, querido, conta para nós aí, o que você achou da rodada, como foram os 4 jogos, como é que se portaram os jogadores, o que a arbitragem fala da primeira rodada da Copa AF Espanha em Maiorca. Primeiro é agradecer as suas palavras aí, né, e dizer que é um prazer muito grande participar desse grupo seleto, que é o grupo AFIA. Né? Nós já tivemos oportunidade em outras vezes de participar e hoje estamos aqui fazendo mais essa Copa AFIA Espanha. Falando a respeito de arbitragem, a respeito dos jogos de hoje. Veja bem, em relação à arbitragem, nós temos que ressaltar aqui alguns pontos. Eu diria o primeiro, em relação aos assistentes. Nós tivemos 4 grandes assistentes trabalhando. Então, esses assistentes que participaram dos jogos hoje, que são aqui da Federação de Futebol de Maiorca, eles realmente foram uma grata surpresa. Isso é muito importante. Ressaltar também o cuidado que a arbitragem está tendo com a integridade dos jogadores. Então, nós tentamos proteger essa questão física do atleta em relação a lances mais duros, mais pesados. Então, evitando até alguns tipos de vantagem. Tá? Como faltas no meio de campo, a gente parava e tinha essa preocupação em relação ao cuidado com atletas. Né? Outra coisa também importante de se ressaltar é a questão do atendimento ao Valtinho, né? Que o Coronado imediatamente, ao perceber a situação, ele já solicitou a presença do médico e, graças a Deus, nenhum fato maior aconteceu. Nós tivemos aqui também, foram 4 árbitros, né? Eu, que apitei a primeira partida, e infelizmente tivemos uma expulsão. Mas dentro dessa expulsão, mesmo com toda essa situação, é importantíssimo ressaltar a questão disciplinar. Houve a expulsão e os atletas, de forma alguma, em nenhum momento se alteraram, jogando com um jogador a menos, e eles foram até o final da partida jogando de uma forma competitiva, de uma forma respeitosa, e ao final da partida a arbitragem ainda foi cumprimentada, tanto pela equipe perdedora quanto pela vencedora. E isso que é mais importante. Independe da situação do jogo. Eu acho que o que tanto a arbitragem quanto os seus competidores, os seus atletas, têm é justamente isso,
é o respeito mútuo. E a partir do momento que se conseguir esse respeito, todas as competições da AFIA vão ser da forma como vem acontecendo e como aconteceu nessa primeira rodada. E o VAR, nós tivemos poucas inserções do VAR hoje, né? Não tivemos muitas, né? Tivemos algumas. Uma das coisas também interessantes é essa sua colocação, Rogério, porque nós procuramos aqui fazer o que o VAR diz no seu protocolo. Só informar ou convocar o árbitro central em lances claros, porque a arbitragem ela é soberana dentro de campo. Então, aquele árbitro que está no centro, ele é soberano, a decisão é dele. Então, não cabe ao VAR interferir em lances interpretativos. E isso facilitou. Como nós não tivemos lances de dúvida se foi dentro ou fora da área, se foi impedimento ou não, por isso que o VAR interferiu de uma forma menor. E não tivemos também aquela questão de identificação de atletas. Então, todos os atletas que foram punidos com o cartão amarelo ou com o cartão vermelho, eles foram atletas punidos corretamente, por isso o VAR não interferiu em tantos lances. E a arbitragem, como eu disse, foi, para essa primeira rodada, eu acredito que tenha sido uma grande arbitragem. Eu acho que todos os árbitros trabalharam de uma forma onde foram reconhecidos pelos atletas. Nós não tivemos nenhum problema, exceção da expulsão, mas isso também faz parte do futebol e as regras do jogo, e aquela questão, né? Uns vão reclamar, não tem nem dúvidas, também faz parte, a torcida reclama, mas como eu ressaltei anteriormente, os atletas, ao final da partida, cumprimentaram a arbitragem e reconheceram até que a expulsão havia sido correta. Obrigado, Luciano. E nós vamos chegando naquela parte gostosa do programa, que é quando a gente elege os melhores, os destaques da primeira rodada e o gol mais bonito. Então eu vou começar aqui da ponta direita, começar com o Edmar. Edmar, o seu craque e o seu goleiro e o seu gol mais bonito da rodada. Legal demais, muito obrigado pela oportunidade. Bom, vou começar com o gol mais bonito. Eu acho que foi o gol do Sérgio Lobo, na importante vitória do Café Carniça, em cima do Palermo. Uma jogada em que ele briga com a defesa, traz a bola para a perna direita, ameaça chutar, corta o outro zagueiro e coloca no cantinho. Para mim foi o gol mais bonito, o Sérgio Lobo. O goleiro tem que ser o do Café Carniça, na minha opinião, porque ele fechou o gol. O nome dele, Nicolodi. Quanto que a gente não falou na transmissão, né, Kaiber? Defendeu o Nicolodi. E a própria torcida cantava, né, do Café Carniça, aqui tem goleiro. Então, uma das frases, né, um dos cânticos da torcida do Café Carniça é que lá tem goleiro. Então, o nome dele, André Nicolodi. Para mim, foi o goleiro da rodada, o goleiro do Café Carniça. E o destaque do jogo. Tivemos vários craques da rodada, né? O próprio Sérgio Lobo, o próprio Renato Sá, o Marcelo pela superação. Mas, para mim, o Bagaço, lateral esquerdo do Café do Madrugada hoje, fez uma partida espetacular, participou dos gols e estava reclamando quando o time não acompanhava no ataque. Ele veio muito preparado fisicamente para a competição. Então, para mim, na rodada, quem mais me chamou a atenção foi o Bagaço, lateral do Madrugada. Obrigado, Ed. Agora nós vamos pedir a opinião do Kaiber, que vai falar sobre o melhor goleiro, o destaque da rodada e o gol mais bonito. Kaiber. No melhor momento do jogo, Nicolodi, o goleiro do Café Carniça, fez uma defesa que foi a defesa do jogo. Ali ele conseguiu fazer com que a equipe tivesse a possibilidade dali para frente de chegar a esse marcador e vencer o time do Palermo. Quanto ao gol, eu vou ficar com o gol do Sérgio Lobo. E esse gol do Sérgio Lobo, para quem esteve no estádio São Moix, foi exatamente o gol que fez o Mallorca contra o Real Madrid. Exatamente o gol. Exatamente. Então eu fico com esse gol. E o craque da rodada, eu vou ficar com um jogador, até uma homenagem a ele. Jogou com 3 categorias praticamente de diferença da que ele normalmente jogaria. Eu vou ficar com o Renato Sá. Maravilha, Kaiber. Agora vamos ouvir a opinião do Sidney Botelho. Sidão.
É que são várias opiniões e jogos diferentes. Para mim, o goleiro da rodada, mesmo pela segurança dele que ele deu em relação ao time, Gustavo do Cooper, agora no final da noite, tá? E o melhor jogador, assim, um destaque, um craque, para mim, eu acredito que da rodada, o próprio Serginho do Cooper, também de São Paulo, que jogou o tempo todo sobre levar o time para frente. Só não foi eleito o melhor em campo porque o goiano fez o gol e tínhamos que entrevistar o goiano, mas em termos de destaque tático, o Serginho. E o gol da rodada, Sérgio Lobo. Então, por enquanto, nós estamos unânimes com o gol do Sérgio Lobo. Para melhor jogador da rodada, o Bagaço do Madrugada, o Serginho do Cooper e o Renato Sá, por enquanto. E o goleiro, nós estamos com o Gustavo com um voto e o André Nicolodi com 2 votos. Bom, e agora ficou para mim desempatar aqui o craque da rodada. Apesar do meu voto ser diferente desse, né? Você sabe que eu ia votar no Marcelo, mas para a gente ter um craque na rodada, já que nós estamos em número par aqui, eu vou ficar com o Renato Sá. E eu vou explicar o meu voto. O Renato tem 62 anos, entrou num jogo hoje pegadíssimo, um jogo de velocidade máxima. Os primeiros 20 minutos eu fiquei cansado só de ver o jogo. Só de ver o jogo já estava cansado. Imagina o Renato Sá com 62 anos. Ele tomou 3 trombadas que eu achei que ele não ia voltar. E depois que o jogo virou, o Ivan deu um nó tático, como a gente costuma dizer. O Renato sobressaiu, o jogo cadenciou e o toque de bola dele ficou claro. E na hora de ser substituído, faltando 1 minuto para terminar o jogo, ele ainda deu um pique do meio do campo até lá. Então eu não tenho o que falar, é o prêmio Saúde nas Copas da AFIA, Renato Sá, o craque da rodada. O goleiro, também fico com o André. Eu acho que a defesa dele foi fundamental. O jogo seria outro, se ele não pega aquela bola logo aos 15 do primeiro tempo. Né? Nós até comentávamos que se entra aquela bola, o Palermo com moral e mais intensidade podia até ampliar o marcador. E o gol, eu vou dar uma moral, vou acreditar no Irra. Vou acreditar no Irra e vou dar o gol para o Irra, porque realmente o jogo estava empatado, o jogo estava super pegado, e ele, se ele realmente teve a intenção, foi um belíssimo gol. A unanimidade é burra, apesar de achar que o gol do Sérgio Lobo foi fantástico também. Eu voto no Irra. E nós ficamos por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. O Resenha volta amanhã com a segunda rodada da Copa Áfia Espanha-Maiorca 2019. Um grande abraço e fique ligado na Áfia TV. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!